O universo da montagem de cursos online está repleto de erros. Eu já cometi vários deles e eu tenho certeza que você também já cometeu ou então ainda vai cometer. Quer evitar isso? Vem aqui, dá uma olhadinha. Por que não faz sentido atualmente você cometer na hora de produzir, de montar um curso, mentoria, qualquer outro tipo de infoproduto educacional online, beleza? Bora nessa, vamos lá, caindo de paraquedas aqui no canal. Meu nome é Guilherme Saraiva, eu tenho esse canal aqui para falar justamente sobre a montagem de produtos infoeducacionais de sucesso. Atuo na área do EAD há 15 anos atualmente, tenho uma empresa de agência de lançamentos com produtos de 100 a 20 mil reais no high ticket, com mais de 10 mil alunos ativos aí em todo o país. Então corre aqui para você ver também mais vídeos como esse para você montar o seu infoproduto de maneira muito mais suave, de maneira com muito mais sucesso. Bora lá! Eu já falei um pouquinho para vocês sobre como montar um infoproduto educacional em 2025. Também falamos em outro momento sobre como a IA pode atrapalhar ou ajudar na montagem desse infoproduto. E aí, muitas vezes, quando eu estou falando com alguns infoprodutores, a gente vê erros sendo cometidos muito fortemente que arrebentam com a experiência do usuário e, obviamente, também com a experiência do próprio infoeducador. Já vi várias pessoas desistindo, no Expert, desistindo após um ou dois lançamentos, porque não entenderam um pouquinho da lógica de como é transformar a vida dos alunos de maneira online. Primeiro lugar, primeiro item, anota aí, está aparecendo na sua tela, excesso de conteúdo. Isso aqui é mais verdade em alguns nichos do que outro, tá bom? Mas o que era o tradicional? Especialmente até a educação da década passada. Então, quem nasceu ali nos anos 80, 90, até os anos 2000, viveu uma época onde você tinha uma escassez de informação e você buscava compensar essa escassez de informação. A partir do momento que você tinha acesso a essa informação, você dá o máximo de informação possível. Era um outro momento de leitura, de disponibilidade, de acesso à internet e agora, principalmente, de acesso à inteligência artificial. Então, você ter mais conteúdo, você conseguir oferecer mais horas para a pessoa assistir, era visto até principalmente metade da década passada como um ponto muito positivo. Qual a grande virada que a gente tem agora? A partir do momento que a gente está num formato muito mais de uma hipérbole informacional, a gente precisa trabalhar com uma curadoria, com um processo, na verdade, de guiar a pessoa e de colocar menos coisas. Hoje, se um aluno chega lá no teu curso e tem 250, 300, 400 horas, muitas vezes ele pode travar. Você dá, às vezes, 6 meses para ele assistir e ele tem um conteúdo que ele teria que assistir 10 horas por dia. Muitas vezes ele vai travar e ele vai no meio do caminho nem entender essa experiência como um todo. Então faz muito mais sentido você ter o conteúdo mais fechadinho, não empilhado, de uma maneira onde ele saiba a trilha que ele precisa fazer. E o principal, você conseguir trabalhar logo no início pequenas vitórias. Então, bom infoproduto, agora ele consegue dar a primeira vitória, muitas vezes na primeira semana. A gente tem casos de você conseguir dar a primeira vitória ainda no processo antes da pessoa entrar. E ela muitas vezes entra no seu programa justamente até como uma forma de gratidão, porque só na tua exposição gratuita, só no seu conteúdo, ela já conseguiu destravar algo no jogo dela que fez ela ganhar um contrato, fechar com um cliente que estava indeciso ou até recuperar uma venda anterior. Então, pequenas vitórias e ter um módulo de avanço para a pessoa é muito mais importante atualmente do que empilhar e oferecer um acesso de conteúdo. Segundo ponto, falta de objetivo claro, tá? Novamente, concatenado com o primeiro. Se você empilha lá o aluno e ele não tem clareza de aonde ele está entrando, qual é a primeira vitória, quais são as vitórias maiores e qual é a vitória final dele, aonde ele tem que chegar, você provavelmente vai deixar ele perdido lá dentro. Ele vai entrar empolgado, ele vai passar a empolgação inicial, que é o natural, e a partir do momento que passar a empolgação inicial, talvez ele vai deixar de usar a plataforma, eventualmente ele pode usar esporadicamente, possivelmente quando ele olhar aquela fatura no cartão dele, ele vai ficar até com raiva de você e talvez vai tentar consumir a sua plataforma num formato diferente do que você pensou. Então, ter um objetivo muito claro para aquela pessoa é importante no momento que ela entra e mais importante ainda de você reforçar ao longo da jornada.
Por exemplo, se eu estou querendo que alguém saia de lá treinado num curso na área médica, poxa, eu quero atender um ortopedista com uma função muito específica, eu quero que ele entre sem saber daquela especialização, eu quero que ele saiba sair dali, ele tem que sair dali sabendo toda a parte técnica de oferecer aquilo para os pacientes dele, ele tem que sair daquilo com a prospecção, sabendo explicar para os pacientes dele por que faz sentido fazer aquele tipo de procedimento, e ele tem que sair com a parte também de fechar esses contratos, saber os valores que ele pode cobrar para esse paciente para poder fazer esse procedimento. Se você conseguiu transformar ele de alguém que não tinha aquele conhecimento para alguém que não só tem aquele conhecimento, mas consegue transformar em dinheiro, o seu papel foi bem feito. Então, ter esse objetivo muito claro no início do curso é um erro que muitos infoprodutores cometem, principalmente quando pensam só na fase da venda. Terceiro erro muito comum, método imitado e não vivido. Isso aqui é polêmico e é muito bom falar. O que acontece? Hoje você tem diversos clubes, ou masterminds, ou mentorias, em que você participa de clubes com outras pessoas que também estão na área da infoeducação e da área da infoprodução. Então é muito comum que você tenha acesso a estratégias de lançamento, de webinário, de colocar o teu produto no perpétuo. E, dependente da maneira como você lança, é muito comum você visualizar isso. Quantas pessoas não aprenderam a fazer lançamento, por exemplo, com a fórmula do Érico Rocha e depois replicaram? O problema é que uma coisa é você entender e replicar a estrutura de um lançamento. Outra coisa é você entender e replicar aquilo que está dentro do seu programa, ou seja, o que o educador precisa passar para a pessoa. Então, se você não é um profissional que passou por diversas etapas da sua vida profissional dentro daquilo que você quer ensinar, você possivelmente vai ter gaps na hora de ensinar. O que isso significa, Guilherme, que eu só posso fazer um curso se eu já for lá o maior advogado previdenciarista do país? Não, não significa isso. A gente até tem uma frase do Vitor Damasio, que é um dos grandes mentores do Brasil, que fala, olha, você precisa estar 2 passos na frente da pessoa para ser mentora dela. Então, significa que se você já tem algum conhecimento a mais do que a pessoa que está do outro lado, você pode sim dar um curso. Mas é importante que isso esteja claro, ou seja, que até o que você vai entregar para aquela pessoa seja limitado. Pode ser que o seu conhecimento ele esteja totalmente integrado no e-book. E aquele e-book, aquele livro digital, ele possa ajudar a pessoa para a qual você está vendendo. Mas, se você, por exemplo, não tem um escritório de advocacia, ou não tem um consultório médico, ou nunca costurou na sua vida, se você nunca costurou, você nunca costurou para muitas pessoas, ou nunca costurou determinado tipo de tecido, faz sentido você montar uma mentoria até o final disso? Você vai conseguir passar isso? Se você tem a metodologia, se você sabe pelo menos a informação e você consegue agregar outros professores, conteudistas que possam te ajudar, beleza. O grande ponto é, não venda um método que você realmente não viveu, que você não acredita, pois no final do dia, a outra pessoa do outro lado também vai acabar se prejudicando com isso. Quarto ponto, pular a fase de validação pedagógica. Novamente, barriga no balcão, entender o seu cliente, falar com o seu cliente. Não adianta você medir todas as métricas do lançamento, que é muito comum o pessoal fazer. Olha, nossa, o custo de aquisição está tanto, o custo por lead está tanto, eu estou gastando tanto de marketing, eu estou trazendo tanto de pessoas. Tá, beleza. Qualitativamente, você está conhecendo sua persona? Dores, desejos, transformação, você está entendendo, você conversou com essas pessoas, quantos minutos você está gastando para entender quem são as pessoas do teu público-alvo, individualmente. 2, quantitativamente, quanto você faz de pesquisa para entender os grupos que estão inseridos dentro da sua captação. Se você pula essa fase e não valida o que vem pela frente, você tem uma grande chance de errar o target, né? o alvo do seu lançamento. Certo? E o quinto e último erro grande que eu vejo ser cometido é não pensar em educação como uma experiência, mas sim como uma venda pura e simples. E aí eu explico.
Se você vende um produto educacional, por exemplo, uma mentoria de 12 meses, você está vendendo um serviço que você vai prestar por 12 meses. Aquele gás inicial, aquela vontade inicial de transformar a vida vai passar como passa em qualquer situação de uma relação de médio para longo prazo. Assim como você não está animado na academia no mesmo dia, primeiro dia que você entrou, se você está lá 100 dias depois, provavelmente você não está tão animado assim. Isso é a mesma coisa no formato educacional. Se você imagina aquilo só como uma venda inicial e que depois você joga a pessoa ali dentro e tenta trabalhar com que ela se vire somente com a plataforma, se você mover uma palha para fazer ela crescer e ganhar pontos dentro daquela experiência, você vai ter um grande problema. Então, criar desafios dentro do seu curso, trazer reconhecimento, as pessoas que mais respondem, que mais participam, que estão nas aulas ao vivo de câmera aberta, trabalhe aulas ao vivo, trabalhe encontros, tire fotos, fale com essas pessoas, nomeie essas pessoas, transforme aquilo, o teu dia a dia da educação, no momento que as pessoas estão ali, em marcos de experiência. Beleza? E eu vou falar aqui de um erro bônus que eu não falei em nenhum momento. Um erro bônus final que muitos infoprodutores, infoeducadores cometem é não conectar as pontas com outros negócios. Ou seja, bons infoprodutores hoje têm outros negócios por trás, muitas vezes de produtos, muitas vezes de serviços que complementam o viés educacional. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um curso para advogados de gestão e que você possa fazer uma parceria ou você mesmo lançar um software de comercial para esses advogados. Olha que legal, que sentido faz se você mostra, tem lá uma mentoria para advogados aprenderem a vender mais. Se você consegue fazer uma parceria com uma empresa de software disso, é muito mais fácil os alunos aprenderem já nesse software e você, muito possivelmente, ganhar um percentual. Eu vejo infoprodutores no mundo aí de finanças fazendo muito isso com comunidades que aprendem a investir e, ao mesmo tempo, você oferece o serviço de assessoria de investimento. Dentro do que é legal e ético, é muito interessante se pensar em produtos e serviços agregados ao produto infoeducacional. Beleza? Muito interessante, são 5 erros, mais um, e esse último aqui foi muito especial que você não pode cometer se você quer ter sucesso com o seu infoproduto ainda em 2025. Agora fique atento aí que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a arquitetura da jornada educacional do aluno, ou seja, eu falei aqui que a gente tem que montar essa jornada, agora a gente vai entrar em como montar essa jornada para o aluno. Beleza? Vamos juntos e até o próximo episódio.